Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se Dorival Júnior começa a balançar no cargo de treinador do Corinthians após as derrotas para o lanterna do Campeonato Esporte e para o líder da competição Flamengo. Vou te trazer os bastidores disso tudo agora nesse blend de informações que ainda tem. Quando volta Memphis Depay a atuar? Vou te falar quando ele volta e a preocupação que existe em relação a isso. E vou te contar também quando o Garro volta. Já tem um jogo para eu te falar exclusivo para você quando o Garro vai estar de volta aos gramados defendendo a camisa do Corinthians. E para encerrar, nesse blend nós vamos falar se houve cobrança em relação a Yuri Alberto. Dorival cobrou, o presidente cobrou, jogadores cobraram, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Assuntos é o que não faltam em relação a isso. E eu quero começar falando sobre Memphis Depay. O Memphis Depay não volta a defender o Corinthians na partida contra o Inter, que é uma vergonha, né? Porque a gente sabe que a lesão dele não é muito grave, mas, né, o próprio jogador prefere, né, estar, né, enfim, fazendo uma recuperação que esteja 100% recuperada, aquela coisa toda, né, em conversa ali com os profissionais do clube. Então ele desfalcou o Corinthians contra o Sport, desfalcou o Corinthians, né, contra o Flamengo e vai desfalcar o Corinthians contra o Inter. O Memphis Depay volta na partida contra o Mirassol, justamente, né, o jogo que antecede a data FIFA. E qual é o perigo disso, tá? O perigo é que tem jogador de futebol, né, e que antes de jogos de data FIFA, né, não sei se você nunca reparou isso, mas você vai começar a reparar depois dessa fala minha aqui, a partir de hoje, comece a reparar, né, os caras fazem um jogo numa nhaca tremenda, né, porque muitos têm medo de se lesionar e não se apresentar para a sua seleção e faz um jogo numa nhaca tremenda. Então, o Memphis, que já não vem jogando muito bem nessa temporada, né? Enfim, vem desfalcando o Corinthians também, vai para a data FIFA para chegar 100% lá para servir a seleção holandesa. E o pior, né? O Corinthians tem um jogo dificílimo contra o Inter, esse é o perigo que eu coloquei no título. E tem um jogo muito difícil contra o Mirassol, que precisa da entrega total do Memphis. Esperamos que ele faça isso, mas ele vai jogar alguns minutos antes de se apresentar a sua seleção, a seleção holandesa. Então, meu amigo, esses jogos antes de data FIFA, né, o jogador costuma, né, dar uma segurada antes e volta, às vezes até com lesão. Então, a data FIFA para os clubes é terrível. Comenta aqui embaixo, me fala sobre isso, tá? Memphis Depay só volta contra o Mirassol. E quando volta Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro que já tem uma lesão aí, enfim, de grau 2, né, muscular, e também já desfalca o Corinthians há um bom tempo. E eu vou falar para você quando que volta, né, o camisa 8 corintiano. Ontem ele e o Memphis estiveram lá na Neoquímica Arena se apresentando, né, no gramado, mas claro, não atuaram, né, com a camisa do Corinthians diante do Flamengo. O jogo tá programado para a volta de Rodrigo Garro é contra o Santos, tá? Contra o Santos na Vila Belmiro, no dia 15 de outubro, o primeiro jogo após a data FIFA, tá? Então já está programado, estou trazendo isso para vocês, não sei se alguém já cravou isso, mas estou cravando para vocês, tá? Que os profissionais do Corinthians pretendem colocar o Garro e, né, acreditam que o Garro estará à disposição após a data FIFA. Tem 2 semanas de recuperação, que são as 2 semanas restantes que faltam, né, para o jogador estar em campo. Então já está mais do que combinado com o Rodrigo Garro, tá? Ele não joga contra o Inter, não joga contra o Mirassol, vai utilizar a data FIFA para se recuperar mais, voltar bonitinho e fofo, e aí contra o Santos na Vila Belmiro, Rodrigo Garro deve aparecer, né? Se não aparecer nesse jogo, tem um jogo contra o Atlético Mineiro em casa. Mas o que o Corinthians quer e a comissão técnica quer e entende que ele estará 100% é contra o Santos, tá? Na Vila Belmiro. Então não tem que esperar para colocar na Neoquímica Arena, tem que voltar em casa, não tem nada disso. Tá bom, joga, pelo amor de Deus. Então o Garro já foi avisado, tá? Pelo que
Eles analisaram na recuperação, as datas que tem ainda, né, o período que tem de recuperação, o restante é contra o Santos, a volta do Garro, ele já foi avisado. Acho que é a primeira vez que eu bati na mesa num blend, né, porque o blend é de informações, né, acho que deve ser por conta de ontem, tudo que aconteceu. O Yuri Alberto foi cobrado? Não, não teve cobrança. Não teve cobrança, todo mundo preferiu passar a mão na cabeça do Yuri Alberto, tá? O vestiário foi um clima de velório, né? Todo mundo triste, ninguém se cobrou, né? Ninguém discutiu, ninguém bateu boca, ninguém brigou. Não estou falando que eu queria isso, estou falando que não teve, é uma constatação, tá? E realmente, né? Não teve um vestiário quente. A gente até esperava isso, né? Porque o Romero ameaçou uma discussão ali no gramado, a gente não entendeu se era com o Hugo, se era com o Yuri. Eu até imaginei que eu ia colher algum tipo de informação mais quente em relação ao vestiário do Corinthians, quando fui atrás da informação, né, para saber o clima do vestiário, principalmente pelo pênalti perdido do Yuri Alberto, enfim, mas era só um clima só de tristeza pela derrota, né, pela circunstância da partida, o erro da arbitragem, enfim, não tiveram reação de cobrança, de um xingar o outro, então de falar, vamos, gente, não sei o que, não teve nada disso. E ontem, inclusive, né, foi atípico, os jogadores deixaram a Neoquímica Arena mais cedo, né? Falaram que o vestiário ficou vazio rapidamente, bem diferente dos últimos jogos. Os jogadores não falaram, foi um silêncio no vestiário, e os que entravam já saíam rápido para ir embora, tá? Então não teve cobrança, enfim, é uma leve opinião aqui. Claro que eu jamais vou querer violência, nem xingamento eu quero, você sabe que eu não falo palavrão, mas eu acho que uma cobrança entre um e outro ali seria, né, seria talvez benéfica, né, essa cobrança, do que esse silêncio todo. É um time que parece que não reage, sem alma. Isso me preocupa para a sequência da temporada. Mas essa é a informação que eu sempre colho para vocês. Vocês sempre vão ficar sabendo o que aconteceu no vestiário. Então ontem silêncio, clima de velório, tristeza, e todos que chegavam iam embora rapidamente. Ninguém se cobrou, ninguém cobrou Yuri, não teve assim, né? O Corinthians tem uns dirigentes lá que são bem boleiros, né? Eles querem só ser amigos de jogadores, eles não querem cobrar, tá? Tem uns lá que é boleiro total, vive no CT, no vestiário, enfim, mas para cobrar que é bom nada. Pega essa, meu irmão. E deixa o like aqui, você que é cafezeiro nato, cafezeira. Há chances do Dorival cair, né? Em caso de derrota quarta-feira para o Inter de Porto Alegre. A comissão técnica do Dorival, eles entendem que o futebol é assim, vai acabar sobrando para ele em caso de falta de resultados, apesar do Corinthians, né, ter aí em dezembro uma semifinal de Copa do Brasil para disputar. Ainda tem o Renato Gaúcho, né, fazendo sombra. Tem torcedor que, enfim, parece que não tem amor próprio. Um cara deixou um contrato assinado com o Corinthians e tinha dado sim a minuta pronta, o advogado no Parque São Jorge, o cara vai embora porque o Flamengo perde um jogo, o Rogério Ceni perde um jogo no comando do Flamengo, ele percebeu que ia cair, muda de ideia e fecha com o Flamengo. Tem gente que ainda tem coragem de pedir Renato Gaúcho. Mas, né, o que me passaram em relação ao Dorival, a diretoria entende os reforços que ele não recebeu, a diretoria entende tudo que ele tem passado, de não contar nunca com os 3 principais jogadores. Então a vontade da diretoria é segurar o Dorival o máximo que pode. Mas me falaram que vai depender muito também, né, dos 2 próximos jogos e como será o resultado. Por exemplo, perde para o Inter, é até visto como um resultado normal perder para o Inter fora de casa, até porque mais uma vez o Dorival não vai ter o Garro, mais uma vez não vai ter o Memphis, mais uma vez não vai ter o Yuri, então mais uma vez sem o trio. Agora, se perde para o Mirassol e toma uma pancada feia em casa, tá arriscado realmente aí ele balançar bonito, né, e o assunto demissão vai estar em alta. Então, não dá para garantir que depois dessa semana, né, não dá para garantir que o Dorival passe a data FIFA como técnico do Corinthians, tá certo? Vai depender muito dos resultados da semana, até porque tem aquela questão, né, que todo mundo, o torcedor mesmo já faz a pressão, tem a data FIFA, tem 10 dias para trabalhar, enfim, aquela coisa toda, tá certo? Eu acho que o Dorival tá indo bem, na medida do possível, né, com tantos desfalques, com um elenco fraco, e sem nenhum reforço, praticamente. Então, e ontem o Corinthians fez um grande primeiro tempo, mas sempre cai na conta do técnico. Aí alguém pergunta, mas e o Ramon? Do Ramon também, então, ele merecia ficar? O Ramon perdeu o grupo, perdeu o elenco.
O Emiliano, né, tinha muita amizade no elenco, ia para a noite com alguns jogadores, enfim, e acabou rachando o grupo. Então é uma questão mais que não tinha como, realmente não tinha mais clima para o Ramon, e o Memphis o demitiu, né, numa zona mista, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha, Dorival tem culpa ou não, se demitiria o Dorival, se o Corinthians perder os 2 próximos jogos, você demitiria o Dorival? Quero que você responda aqui embaixo. E o Yuri Alberto, merecia uma cobrança mais ríspida ou é melhor passar a mão na cabeça senão ele chora? O que você acha também em relação a isso? Estamos diante do blend mais ácido, né, da história do canal Café do Setorista, talvez, porque foi lamentável o que aconteceu ontem, né? Um jogador dá uma cavada, enfim, o blend não é de opiniões, mas o contexto não dá para imaginar que o cara ia fazer um negócio daquele. Diante de um goleiro pegador de pênaltis, que tinha pegado 2 pênaltis na semana, um jejum de 4 meses sem fazer gols, o Corinthians vindo de uma derrota pro Lanterna, a torcida visitou o CT na sexta, tá jogando contra o líder, enfim, eram 1000 motivos para não cavar, mas ele cavou. Cavou e ainda fez questão de dizer que a torcida o aplaudiu e o apoiou. Continue assim, né? Que aí continue mimando esses jogadores.